Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Urgente! Preso pelo 8 de janeiro, morre dentro da Papuda. Informações que acabam de surgir dão conta de que o patriota Clériston Pereira da Cunha, de 26 anos, conhecido como Clezão, morreu nesta segunda-feira. Há cerca de 2 meses, PGR havia pedido soltura de Clezão. Desculpas, mas estão chegando muitas informações. Como todo mundo sabe, eu venho há 3 meses entrevistando presos políticos, tenho contato com dezenas de advogados, dezenas de famílias. A cada preso político que eu entrevisto, mais 5, 10 me procuram querendo contar suas histórias. E infelizmente hoje convivendo com essa dor absurda, essa indignação da confirmação da primeira morte entre os presos políticos do 8 de janeiro. Vou repetir, presos políticos do 8 de janeiro. Imagine o que essa esquerdalha podre do Brasil estaria fazendo se estivesse no regime militar e um preso político tivesse morrido hoje em condições subhumanas, sendo punido sem sequer ter sido ouvido por um delegado ou um juiz, sem ter tido direito à defesa, acusado do que não cometeu, como milhares de outros, e estão sendo acusados e condenados em julgamentos sumários sem direito à defesa a 14, 15, 17 anos de prisão. Vou trazer as informações mais recentes que eu recebi aqui de advogados. Eu me abstenho de citar os nomes aqui, mas eu já confirmei a morte, inclusive, com funcionários do presídio da Papuda. Os advogados dizendo aqui, ó, havia pelo menos 3 peças de defesa informando a situação de saúde desse preso, com apresentação de documentos. Me encaminharam aqui os documentos também. Havia um parecer favorável da PGR para que ele fosse solto desde o dia 25 de agosto, informação que eu trouxe agora há pouco. E o ministro Alexandre de Moraes manteve a prisão e não deu liberdade mesmo diante desse cenário. A defesa vinha provando a necessidade e chegou a citar nos pedidos ao Alexandre de Moraes de que não libertar esse preso agora seria uma sentença de morte para ele na prisão. Ou seja, uma tragédia anunciada, muito triste. Eu lamento porque as informações estão chegando, né? E teve um dos advogados que me disse que a família ainda não tinha sido informada. Então, mas como já estão saindo notinhas em blogs podres dessa imprensa militante, lulista, que até hoje, novembro de 2023, segue chamando os presos políticos de terroristas e golpistas, eu precisei trazer essa informação. Trecho de mais uma informação aqui, do pedido de revogação da prisão. É de extrema importância informar que, recentemente, a médica responsável pelo acompanhamento do paciente solicitou exames necessários, documentos em anexo, para assegurar a saúde do agravante. Todavia, não pôde comparecer aos exames solicitados devido à prisão preventiva e vem convivendo em local degradante e insalubre, e que essas condições podem acarretar complicações fatais para o paciente, ora agravante. Segue um exemplar de alguns dos exames solicitados. Aí tem a imagem anexada. Nesse sentido, notório que a segregação prisional poderá ser sentença de morte, isso está em letras garrafais, ao referido, uma vez que a conjugação dos tais tratamentos também se faz necessário em conjunto com medicação prescrita. Isso aqui é de maio, é um pedido que foi feito em maio. Ou seja, Alexandre de Moraes sabia, segundo os advogados estão falando aqui, que alguém morreria dentro da prisão. Há outros pedidos como esse aqui, feitos por outros advogados. Ainda há 51 hoje, né? Um foi retirado de lá sem vida. Ainda há 51 presos políticos na Papuda. Alguns deles já sim com parecer para alvará de soltura, que não são analisados. Lembro que há milhares de presos políticos com tornozeleira eletrônica, coisa que traficante, assaltante, na audiência de custódia, não precisa colocar. É libertado. Teve o caso no Rio de Janeiro agora, né, do jovem que estava no show e foi assassinada por um assaltante que tinha sido liberado na véspera, numa audiência de custódia. Tinha sido preso em flagrante, assaltando,
foi liberado, nem tornozeleira eletrônica usava. E nesse momento em que bandidos de verdade, inclusive corruptos, bandidos do colarinho branco, lavadores de dinheiro, né, corruptos de todo tipo, estão soltos, há 51 presos na Papuda, presos políticos, e a gente não sabe quantos, mas são dezenas, quiçá centenas, presos nos outros estados. Os presos que foram sendo presos nessas operações lesa-pátria e fake, para fingir que há justiça nesse país, e que estão presos em vários lugares. Aqui em Curitiba eu tenho informação de preso político do 8 de janeiro. Esses outros que foram presos pela Polícia Federal, a mando de Alexandre de Moraes, nos meses subsequentes ao episódio do 8 de janeiro, eles estão todos sendo acusados, além daqueles crimes absurdos de atentado contra a democracia, blá, 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 de financiamento dos atos antidemocráticos. Então, precisamos restabelecer a justiça desse país. Eu sei que ainda tem muita gente com medo, muita gente acomodada, mas já teve manifestação no 7 de setembro, ainda que a imensa maioria dos conservadores tenha achado que era jogo, ficar quietinho em casa, que isso mandaria um belo recado para a justiça, para as Forças Armadas, para o governo Lula. Balela, não estão nem aí para nós. Estão mais querendo que as pessoas inocentes morram na prisão. Não estão nem aí, não estão avaliando os pedidos de soltura, os documentos de médicos comprovando que essas pessoas precisam aguardar o julgamento em liberdade por uma questão de saúde. Então vamos começar a perder o medo, a começar a gritar por justiça nesse país, a lembrar que tem pessoas inocentes presas e bandidos soltos, que os verdadeiros black blocs, infiltrados ou não, os black blocs, bandidos, vândalos, que depredaram aqueles prédios públicos em 8 de janeiro, sabe-se lá com qual intuito, e as autoridades da República, que abusando do seu poder de autoridade, colocaram pessoas inocentes atrás das grades e não foram atrás dos verdadeiros vândalos, que essas pessoas continuam aí no governo do país. Desculpe o meu tom de indignação, Rossana, mas acho que a gente tem que dar um espaço no programa de hoje. Eu quero ouvir o Serrão e o Marco também, porque hoje é um ponto de inflexão, nesse caso do estado de exceção do Brasil em que nós estamos vivendo. Um inocente morreu na cadeia, depois de passar 8 anos. E por que eu estou dizendo que é inocente, afirmando sem nem conhecer a história desse preso? Todo brasileiro, segundo as nossas leis, é inocente até que prove o contrário. Mesmo o bandido, que todo mundo sabe que é bandido, e tem muitos nesse país que são bem conhecidos, é inocente até que prove o contrário. Quem prova que ele não é inocente é o Ministério Público, a Procuradoria da República, se for crime federal, ou a polícia, porque esses têm a missão, o dever de ofício de investigar, levantar provas e aí sim acusar. E os juízes precisam analisar essas provas, mas precisam ouvir os réus que estão sendo acusados, ouvir a defesa dos réus, coisa que não está sendo feita. Então a gente precisa sim usar a nossa voz, os nossos espaços. Somos poucos falando a verdade nesse país, no jornalismo pelo menos, somos poucos abrindo espaço para a verdade nesse país, e precisamos usar nossa voz e nossos espaços para chamar mais gente para o lado certo da história, para o lado certo do presente, para o lado certo da verdade, e juntos a gente exigir mudanças nesse país. Né, Rodrigo Pacheco? Começa pelo Senado, eu nunca vou deixar de mencionar isso. É o Senado que tem o poder e o dever de fiscalizar integrantes do Judiciário, do Ministério Público, de outros poderes que não estão cumprindo o seu papel. Ou do Executivo, né, Rodrigo Pacheco? Os seus cupinchas lá do Executivo também estão abusando da autoridade. Vamos começar a trabalhar? Tá mais que na hora. Já outra matéria na tela. Milei liga pessoalmente a Bolsonaro e algo surpreendente acontece. A vitória de Javier Milei devastou a esquerda. Para aumentar o desespero dos socialistas e comunistas, Milei ligou pessoalmente a Bolsonaro nesta segunda-feira. Em anúncio surpreendente, Bolsonaro comunicou que foi convidado para sua posse. Veja o vídeo. Olá, Milei. Graças, tudo bem? Parabéns aí, estou muito feliz aqui. Felicitações. Sim, você tem um trabalho muito grande pela frente. Como disse na mensagem que te mandei, o trabalho vai para fora da Argentina. Você representa muito para nós, democratas, e somos amantes da liberdade. Você representa para o Brasil muita coisa.
tá? E tenha certeza que tudo que for possível fazer por você estarei à sua disposição. E tenha certeza que Deus vai te iluminar, vai te proteger, você fará um bom governo para o bem dos nossos países. Estou quase torcendo para a Argentina na próxima terça-feira contra o Brasil. No, aparte, vamos a decirlo de otra manera, digamos, Jair, digamos, y Eduardo, para mí sería un honor enorme si vinieran para la Asunción el 10 de diciembre, sí. Sería algo hermoso. Iremos. Iremos. Sí, iremos. Buenísimo, okay. Fantástico, les agradezco infinitamente. Vamos a llegar a un poquito más temprano, creo que el jueves, ahí estamos en Buenos Aires. Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y nos vemos antes. Okay. Sí. Ahí busco por Karina y arreglamos todo. Ah, eso es perfecto, Eduardo, eso es un gol de mitad de cancha. Dale. Okay. Suerte, Dios bendiga. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Vamos falar dessa vitória surpreendente, mas nem tanto, né? Na Argentina, Javier Milei, né? O ultraliberal e não o ultradireitista, como tentaram, né? O consórcio aqui tentou carimbar o cara, ó. É o ultradireitista, né? Ele ganhou o consórcio, né? O consórcio teve que engolir Javier Milei. Parabéns para a Argentina, parabéns para os argentinos, né? Mostraram maturidade numa eleição também extremamente polarizada, disputa contra o peronismo, que não era fácil. Você tirar o peronismo, quando o peronismo está no poder e com a máquina, é uma missão quase impossível. Só não foi impossível porque a população argentina sentiu na pele aquilo que é sempre a rotina, o catalisador de todas as mudanças, geralmente é a insatisfação econômica, né? A Argentina, com uma inflação de 145% ao ano, o argentino sentiu no bolso e refletiu no voto a sua má vontade com a gestão peronista. Ainda mais porque o ministro da Economia argentino, não por coincidência, era o presidenciável Sérgio Massa, ministro do presidente, que agora será trocado no dia 10 de dezembro, Alberto Fernandes. Então, excelente notícia para os argentinos, mas que ainda terão que passar aí uma pequena vergonha internacional. No dia 6 de dezembro, por exemplo, aqui no Brasil, vai acontecer a cúpula do Mercosul. E o que os argentinos vão fazer, hein? O Alberto Fernandes vai vir todo serelepe para a sua saideira, junto com seus companheiros do PT aqui no Brasil? Pois é, que junto com o peronismo, o mega derrotado nessa eleição foi Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Lula e seus esquerdopatas amestrados estão muito PTs da vida com essa vitória do Javier Milei. É isso. Por quê? Tudo aquilo que eles tinham deixado esquematizado, né? De repetir gestões passadas que o PT fazia, aquelas parcerias esquisitas com os argentinos, né? Em que nosso dinheiro público brasileiro ajudava a inundar os esquemas deles lá, isso não vai poder se repetir agora com a nova gestão na Casa Rosada. Então, excelente, ótimo, uma economia impensável para nós brasileiros. E hoje, um fato sintomático, muito sintomático para mim. Hoje de manhã, desci aqui no meu prédio, fui à rua ali, à padaria, encontro uma vizinha minha com seu cachorrinho passeando. E o cachorrinho dela estava vestido com uma camisa 10 da seleção argentina. Eu até brinquei com ela, não é por causa do jogo de amanhã não, hein? Entre Brasil e Argentina, né? Ela, claro que não. Ela disse que é comemorando a vitória do Javier Milei. Ela, como tantos brasileiros, também estão comemorando.
mas o motivo de comemoração é para todo o continente. A vitória do Milei, ela tem uma representação muito importante do ponto de vista simbólico. Primeiro, o próprio Milei, no discurso dele, ressaltou um fato muito importante. É a primeira vez que um ultraliberal, um ultralibertário, segundo ele se define, conseguiu conquistar a presidência da República de um país, no caso a Argentina. Isso pode ser bastante interessante, pode ser uma experiência bastante inovadora. Até porque, né, já vou pedindo a todos os camaradas, companheiros, coleguinhas, né, turma do consórcio, que não tente repetir teses imbecis como uma que eu ouvi uma hoje de manhã, e tenho já ouvido alguns repetirem, né, de que Javier Milei pode repetir aquele que foi o governo do Macri. Nada disso. Não tem nada a ver a calça com a cueca. Não vai. Essa repetição não é uma tendência a ser repetida, muito pelo contrário. As experiências do governo anterior tendem a ser rechaçadas, dos dois governos anteriores. Até porque, quem já ficou bem claro para a Argentina, e essa regra talvez também valha para o Brasil, com certeza valha para cá, não dá para você promover algumas mudanças de maneira tão gradual, né? O gradualismo beneficia o esquema esquerdopata criminoso. Então, se tem que fazer mudança, tem que ser meio na velocidade mais acelerada, com pulso mais ágil, mais firme. Então, Javier Milei vem para mudanças mais bruscas para a Argentina. Vai ter coisa que vai agradar, muita vai desagradar, com certeza, mas a tendência dele é um governo de disruptura. Ainda mais, quando você lida com uma estrutura como a peronista. Quando você vai encarar o peronismo e você joga contra ele a palavra mágica chamada liberdade, né? Ontem o cara venceu e gritou: libertar, caraca! Libertar, caraca! Libertar, caraca! 3 vezes. Opa! Essa palavra liberdade é igual alho contra vampiro. Espanta, né? O peronista tem horror dessa palavra. O esquerdista tem pavor dessa palavra. E essa palavra pode ser mágica para transformações políticas e econômicas. A liberdade para quem quer fazer a coisa certa e honesta. É disso que a gente precisa aqui também no Brasil, né? Mas, né, a turma aqui que tomou o poder preferiu colocar ali Luiz Inácio Lula da Silva e sua turma, que voltou para fazer a festa, né? Então, eu até vou aqui aproveitar um comentário muito pertinente que foi feito pelo camarada Ciro Gomes. Olha o que o Ciro Gomes postou no Twitter dele. Esse comentário merece uma análise profunda. Escreveu Ciro: a vitória do populismo moralista de direita na Argentina, olha como é que ele começa. É claro, produto do fracasso do populismo incompetente e corrupto que governa a Argentina, por detrás de um discurso falso de esquerda e de identitarismo vesgo. Segundo Ciro, há um jogo complexo de causas antigas e recentes. Há o comodismo de não buscar reformas institucionais, políticas e econômicas profundas. Há a falta de manejo correto da economia, mas há, sem dúvida, o peso decisivo do lixo ideológico exportado dos Estados Unidos e importado acriticamente por lulopetistas e kirchneristas. Acordemos enquanto é tempo. Ciro Gomes mandando todo mundo acordar. Lembrando da Petelândia aqui no Brasil. O Ciro também fez uma outra crítica recente, dizendo que a roubalheira estaria no Brasil a pleno vapor, né, com o governo do PT. Então, vamos ficar atentos a isso. Hermanos argentinos, parabéns para vocês. E camaradas, companheiros, coleguinhas e turma do consórcio Tupiniquim, aquele abraço. Fique atenta, porque as mudanças vêm profundas na Argentina. E já outra notícia na tela.
Estadão pretende acionar justiça contra Gleisi Hoffmann, Flávio Dino e Felipe Neto por propagação de notícias falsas. É isso mesmo. O jornal O Estado de São Paulo está avaliando a possibilidade de acionar o Poder Judiciário contra a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, e o influenciador digital Felipe Neto. A decisão surge em virtude da disseminação de notícias falsas e difamação contra o veículo de comunicação e uma de suas jornalistas. A controvérsia teve início com o caso da dama do tráfico, e a equipe do Estadão acusa Gleisi de compartilhar informações falsas de um site pró-governo Lula, prejudicando a reputação do jornal. Gleisi, ao compartilhar material do site Fórum no Twitter, atacou a jornalista Andresa Matais, chefe da sucursal do Estadão em Brasília, acusando o veículo de tentar fabricar um escândalo contra Flávio Dino. Essas acusações se basearam em uma denúncia ao Ministério Público do Trabalho, que pode ser anônima e não necessariamente precisa ser fundamentada em fatos verídicos. O diretor executivo do Grupo Estado, Eurípides Alcântara, confirmou que a possibilidade de um processo por difamação está sendo analisada. Ele destacou que a reação furiosa nas redes sociais não diminui a qualidade da apuração jornalística sobre a dama do tráfico e evidencia a incapacidade de certos setores de lidar com o jornalismo independente. A série de reportagem do Estadão sobre a dama do tráfico, que revelou encontros entre Luciene Barbosa Farias, esposa de um líder do Comando Vermelho no Amazonas, e secretários do Ministério da Justiça, causou indignação por parte de Dino, Gleisi e outros aliados do governo Lula. A informação foi confirmada pela pasta da Justiça. Bom, quer receber mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.